Oi, Carol. Olá, Ouvindo? tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui é a pergunta mais Eu tô te feita do ouvindo. ano, né? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te Então ouvindo. tá bom. Tudo bem, cá? Ah, que Tudo bom, bem? deu certo, né? Eu tava um pouco receosa, falei, É, não sei tudo. não, deu certo. A gente já tá se ouvindo. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu sou Karen, sou integrante do grupo de pesquisa em LIGE, que é o Encontros com a Literatura Infanto-Juvenil, lá da UERJ, com a coordenação da professora doutora Regina Micheli, que é também minha orientadora no mestrado em estudos literários lá na UERJ. E dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um projeto que é o Encontros com o Autor, em que normalmente a gente convida um autor, um ilustrador, um tradutor que trabalhe com o público infanto-juvenil para falar um pouco do trabalho deles, dividir a experiência, né, com a gente. Normalmente é lá fisicamente no espaço do Instituto de Letras da UERJ, mas com essa pandemia a gente teve que se adaptar e está fazendo aqui no formato de live. A vantagem é que a gente consegue trazer umas pessoas que estão em outro estado, como é o caso da Carol, Carolina Caires, a nossa entrevistada de hoje. Ela é tradutora, tem mais de 200 títulos publicados, traduzidos por ela. Traduz desde do público adulto até o público infanto-juvenil, então já traduziu biografia, horror, tem bastante experiência para dividir com a gente. Obrigada, tá, Carol, por você ter aceitado. Imagina, né? imagina, obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Então, assim, para a Quer dizer, gente aqui, né? começar. Tipo, aqui vocês aí, mas Não, assim, a gente junto. tá pertinho, de alguma forma. Isso. É. Então, o nosso projeto é o Encontros com o Autor, né? Mas a gente entende que o trabalho de tradução é também de autoria. Por isso que a gente pensou no seu nome e tal. Queria que você começasse falando sobre isso pra gente, né? Se você concorda, como é que você vê essa questão, né? Da tradução ser, de certa forma, uma autoria também, né? Ah, sem dúvida. A gente costuma dizer que o tradutor ele é autor de uma obra derivada, porque o escritor escreve, só que a gente tem que fazer toda a adaptação para a nossa realidade, para a nossa cultura. Então, é claro, a ideia não é nossa, a ideia é de uma outra pessoa, você vai ser fiel àquilo e tentar aproximar ao máximo, só que você tem que buscar recursos para que aquele texto que foi escrito na Alemanha, num outro país, com outro clima, outra cultura, outra maneira de viver, ele pareça bem encaixado para o leitor brasileiro. Então, adaptações têm que ser feitas, então a gente acaba dizendo que o tradutor é um autor de obra derivada. Certo. E fala então um pouco da sua formação, né? Porque para algumas pessoas talvez a tradução só possa ser como algo vinculado ao curso de letras, e no seu caso não, né? Você não fez letras. Então fala pra gente, como que você resolveu ser tradutora, se você se espelhou em alguém, conta pra gente. Tá, bom, eu comecei lá no ensino médio, eu tinha ideia fixa de que eu seria arquiteta, né? E aí eu fiz o ensino técnico no colégio, e aí eu comecei a ver que tinha muita física, muita matemática, e não ia dar certo. Então, já no colegial, né, no nosso antigo colegial, ensino médio, eu desisti da ideia, só que não sabia o que fazer. Assim, eu sempre gostei de ler, aquela pessoa que devora livro, que vai para a biblioteca, volta com uma pilha de livro, vai para a livraria, volta com um monte. Mas eu nunca tinha pensado na tradução. Então, quando eu terminei o ensino médio, por não saber exatamente o que eu queria fazer, eu passei um ano fora viajando, trabalhando fora, que era uma coisa que eu queria fazer. E falei, quando eu voltar, eu penso, né, no que eu vou fazer e tal. E aí eu fui para Disney, eu passei num processo seletivo na Disney e passei alguns meses trabalhando lá. E a gente fazia um trabalho, o pessoal que era brasileiro e contratado deles, fazia um trabalho mais de intérprete para os brasileiros que vão para lá como turistas, para passear. Então, lógico, a gente não escrevia nada, mas a gente tinha que interpretar as coisas para as pessoas. Elas iam num restaurante e você tinha que estar ali para atender ela. Ela ia numa atração,
você tinha que ter algum brasileiro ali para ajudar, né? Então, eu fiz esse trabalho lá e quando eu voltei, eu falei, tradução, muito legal, você é intérprete, imagina. Aí eu começava, naquela época tinha MTV, lembra? Você via o Uhum. pessoal, né, traduzindo, entrevistando e tal. Nossa, super legal, vou fazer isso. Então, eu fiz todo o processo seletivo na Universidade Ibero-Americana, que era em São Paulo, ela não existe mais hoje, mas era assim uma referência na tradução, né? E aí eu fiz todo o processo, passei e cheguei no primeiro dia achando que eu ia ser intérprete de conferência. Falei, não, é isso. E eu cheguei no primeiro dia, as aulas foram tão assim, né, pessoal, os professores, super, assim, eu falava que não eram aulas, eram palestras, porque eram, nossa, era muito maravilhoso, assim, cada aula era uma descoberta, e para uma menina nova, né, que não conhece muita coisa, você entra e você vê aquele mundo de literatura, aquele mundo de conhecimento, né, de gente que estava realmente na área e que entendia do que falava. Então, eu sei que eu cheguei lá, sei lá, 7h30 da manhã na aula, achando que eu ia ser intérprete de conferência e saí meio-dia, sabendo que eu queria traduzir livro. Foi assim, eu descobri Legal, que eu queria traduzir livro no primeiro dia de aula mesmo, porque eu entrei na que faculdade legal. querendo ser intérprete. Não, foi Até a maravilhoso. sua experiência na E, Disney, né, já traz um diferencial. Até estão comentando que sim, nem sabiam, às vezes as pessoas não sabem que tem esse trabalho de intérprete na Disney, né? Que já foi uma pois porta de é, você perceber esse mundo, né? sim. E a gente não espera, né? Porque você fala assim, vou viajar, depois eu penso nisso. E acaba não percebendo que as experiências te levam a fazer escolhas, né? Então, talvez se eu não tivesse ido para Disney, eu não tivesse pensado na tradução, porque até então eu não tinha, apesar de gostar muito de literatura e tudo, nunca tinha me passado pela cabeça, né? Então, às vezes a vida dá umas voltas assim, e a gente vai entender só depois o que a gente precisava aprender, né, naquele caminho. E foi muito legal, assim, logo no primeiro dia eu falei, não, é isso. E conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, eu comecei a procurar, ainda na faculdade, oportunidade com editora. Então, eu mandava currículo para todo mundo. Aí comecei com revisão de texto, né? Que a gente fala que é uma porta de entrada, porque a revisão tem várias etapas, né? Tem a primeira revisão, tem a preparação, tem a primeira revisão, segunda revisão. Então, eu comecei fazendo revisão, aquela para conferir, antes do editor dar a última olhada, né? Mais para pegar mesmo erros, coisinhas pequenas, e assim comecei com as editoras. O pessoal fala muito assim, as editoras é um mercado muito fechado, né? A tradução editorial é uma coisa muito fechada. Uhum. E tem que ter paciência. Eu imagino. Eu imagino. Tem que Mas ter... você hoje é bem conhecida, né? Você já tem um nome Então, assim, né? E a essa gente vai relação montando com um as portfólio editoras. legal, né? É. Como é essa Então, relação do sim, é tradutor com a muito. editora? Você diz o contato, esse tipo de coisa? Para É, começar o trabalho, isso? Tá. é. Então, eu comecei, né, a mandar currículos e tal, e assim, muito difícil. Naquela época era muito difícil para mim, porque assim, eu não tinha livro nenhum traduzido, eu não tinha livro nenhum revisado. Então eu não tinha nenhum material para mostrar, né? Eu fiz esse trabalho. Então, a primeira coisa que as editoras respondiam, quando elas respondiam, porque às vezes elas não respondem porque estão cheias de trabalho, também os grupos, as equipes são pequenas, né? Então, quando elas vão precisar de alguém que elas vão olhar lá nos e-mails delas, quem que mandou currículo, quem, né? Então elas perguntam que livro que você traduziu já, ou então que livro que você já revisou. E aí no começo é difícil, porque você não tem, então você tem que ir montando o seu portfólio com o quê? Eu não tenho livro, tudo bem, mas eu traduzi o site tal, eu revisei o site tal. Você vai organizando as coisas para ficar de uma maneira interessante, vendo, né? E você vai ganhando, tudo é válido. A gente fala assim, não, eu só vou ser um tradutor literário quando eu tiver livro. A gente acha que sim, mas existe um começo para isso, então tem que vir andando, né? E então comigo foi assim, uma editora de São Paulo entrou em contato, a gente tem livros assim, para revisar, e eu comecei revisando com eles.
Depois que você começa a criar um portfólio e começa a desenvolver, outras editoras chegam, né? Você manda seu currículo e você vai conseguindo uma confiança maior, tanto em você quanto os outros tendo uma confiança maior no seu trabalho. E aí, depois de um ano, essa mesma editora, para quem eu revisava, eles perguntaram se eu queria traduzir. Mas assim, eu já estava pedindo há muito tempo, né? Olha, quero fazer um teste de tradução, aquela coisa, né? E aí eles perguntaram se eu queria traduzir e acabou acontecendo assim. Eu falei, não, quero, ótimo, legal. E isso foi em 2004, o primeiro livro. E aí nunca mais parei. E aí você Aí publica são muitos para o livros. público adulto, publica biografia, tem muitos best-seller, né? Tem a Outlander, tem After. Como que você diferencia, né? Essa questão de traduzir para um público adulto que é bem diferente de traduzir para um público infantil, até para adaptar, né? Assim, a gíria, não sei. Como é que você consegue dar Assim, conta? realmente a gente são públicos diferentes, são linguagens um pouco diferentes, né? Por exemplo, para o pessoalzinho do Diário de uma Garota Nada Popular, que eu traduzo, é um universo de criança, criança começando a puberdade, adolescência, né? Então, sei lá, de 8 até os 13, talvez, assim. Então é muito gostoso porque você tem que. O livro já é muito inocente, então você vai sendo guiado pelo autor mesmo. E você tem que tomar um cuidado com as palavras, né? Apesar da gente não conseguir ser 100% fiel, você tem que ter uma equivalência ali. Você traduzir coisa, por exemplo, uma frase, você tem que deixar dentro daquele contexto que o autor pretendeu, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas estão muitas histórias, assim. Eu traduzi alguns livros eróticos, né? E aí chegou o momento da editora mandar um e-mail falando, não, pode pesar mais a mão, pode. As leitoras Nossa, querem então. querem um texto, entendeu? Querem um texto mais assim, mais claro, mais explícito, né? Sei lá. Então, cada público tem a sua peculiaridade. E as editoras, elas mandam também, elas avisam um pouco também pra gente, vão guiando um pouco. E a gente, ao longo do trabalho, vai discutindo muito, né? Ah, olha, essa escolha, o que você acha? Na fase de revisão também, quando você entrega a tradução e alguém revisa, algumas editoras mandam de volta o material para você e você consegue ver, você aprende muito com a revisão de alguém, né? Você entrega a tradução, alguém revisa e você fala assim: olha que legal, a pessoa corrigiu isso, na próxima tradução eu vou usar, porque é uma boa sacada. Então, assim, a gente aprende muito, muito, muito com a revisão, com os revisores, com o pessoal que vem depois da tradução, entendeu? Ah, então, Ah, mas você falou legal. eu tô meio que fugindo, né? Mas, Não, mas é isso, imagina. assim. Para É, quem, não é sei isso. se... Não, tá? Trazer essa experiência. Não. É isso. Isso. Então, mas o contato com as editoras, é bem tranquilo e é muita confiança. Rola muito assim, tipo, de falar assim, olha, esse texto essa pessoa vai conseguir fazer, então eu vou ela vai conseguir. E é tranquilo. Agora, para chegar nas editoras, é só mesmo na construir portfólio, entrar em contato, insistir. Tem muita gente que desiste, assim, manda. Isso eu tô falando para quem quer entrar, né? Não sei nem se é o caso do que a gente tá. Mas assim, acho que vale. Tem sempre Sim, alguém ali sim. de olho. Então tem que ter uma insistência, tem que ter uma perseverança, assim, uma coisa. Porque leva um tempo, mas eu acho que vale muito a pena se para quem quer trabalhar com isso, entendeu? Sim. No caso, assim, né, de quando do público infantil, às vezes a gente escuta que rola aquela coisa do, ah, não, agora não, criança não tem que ter essa coisa da fantasia, gigante está ultrapassado, fadas, não, sabe, assim, criança não precisa mais disso, né? Essa fantasia não é para essa faixa etária, é só para aquela. Você já passou por algum caso, assim, de você ter que, é, de alguma forma, se sentir censurada ou tendo que modificar alguma coisa por conta de uma avaliação externa, assim? Não, nunca aconteceu. Até porque acho que esse momento acontece na hora da contratação do livro, né? Na hora da compra do livro.
as editoras vão ver se aquilo vale para o público delas ou não. Mas nunca teve, eu não lembro, pelo menos eu não lembro de nenhum caso de censura, assim, de alguma coisa que. Não, não, acho que não. Que Sempre foi bom, né? tranquilo. Que bom. Sim, Ainda bem. a gente não sabe o que espera a gente daqui para frente, né? Mas Mas, tem algum livro desses que você traduziu para criança, para jovens e tal, que te marcou de alguma forma? o meu xodó é o Diário de uma Garota Nada Popular. Não tem jeito, eu gosto muito, assim, acho muito fofo. Eu adoro, então eu sempre falo desse, assim, quando me perguntam. Eu gosto muito. Mas, E assim, ele livros é. com rimas, né, com piadinhas. Ah, e ele. São quantos livros que você traduziu dessa série? Então, acho que dessa série eu comecei no quarto livro, eu acho que eles já estão no 14º, alguma coisa, esse ano vem o 15º, então já tem uns 10, 11, assim, dessa série já. E você traduziu também o das Irmãs Green, não é? Que tem. Elas vão solucionar um Foi. mistério. Fala um pouco pra gente dele, porque É uma. quando a gente estuda muita literatura infantil juvenil, remete muito aos Irmãos Green, né? E aí Ah, esse já sim. não, traz as Irmãs Green. Isso. Eles não, ele é todo baseado nos irmãos mesmo, só que são as meninas. Elas são meio bruxinhas, assim. É muito fofo esse livro também. Já tem um tempo que eu traduzi esses, já tem uns aninhos. E aí, às vezes, as histórias, você vai traduzindo muita coisa, as histórias vão se embaralhando na cabeça, sabe? Tanto que às vezes você traduzir um livro, vem uma sequência dessa mesma série, aí você fala, gente, eu preciso ler tudo de novo, porque muita coisa eu esqueci. E não é que você esqueceu, tá tudo ali, mas você confunde algumas histórias, entendeu? Aquele personagem é de que história? É dessa, então tá. Você vai sendo guiada. Mas eu lembro que as irmãs Green acho que foram uns 5. Eu traduzi acho que uns 5 ou 6, mas nem todos foram publicados no Brasil. A editora chegou a comprar, mas nem todos foram publicados. Achei uma pena, mas uma graça, assim. A série é uma fofura. Eu fiquei chateada quando eu descobri que não iam publicar tudo. Porque realmente muito fofinho. É. E desses, assim, quando você falou, né, que você gostava muito de ler, né? Então quando você quis fazer a graduação na parte de tradução, você já tinha isso pensado e tal. E tem algum autor, assim, que tenha te marcado? Você Desse diz seu na gosto literatura pessoal infantil mesmo. ou de modo geral? Na Ah, literatura sim, infantil não. O que primeiro. mais me marcou foi Octavia Butler. Da literatura infantil primeiro. Eu, de novo, vou falar da Garota Nada Popular, porque eu gosto muito. Eu acho que a autora ela é muito sensível no trabalho que ela faz ali com o texto e no universo da menina, né? Que a protagonista é uma menina. Então, essa coisa da igualdade ela aborda muito, e também da força do empoderamento, sabe? Desde novinha. Eu acho muito fofo. Essa com certeza. E me marcou também porque meu filho, quando ele tinha 8, 9 anos, as amiguinhas dele liam esse livro, né? Então eu tinha contato com o público ali, e era muito gostoso, porque elas ficavam encantadas, assim, é a produtora do livro que elas liam, né? Então ele sempre vai ser especial para mim, não tem jeito, eu sempre vou falar desse. E esse reconhecimento vindo do público para o qual você traduz é legal também, né? Ah, é uma delícia, é uma delícia. Às vezes tem muita gente que vem dar bronca na gente, né? Você Ah, traduziu, é? você traduziu alguma coisa ali que a pessoa não gostou. Como assim? Essa história é desse jeito? Às vezes a pessoa fica tão que ela não percebe que eu não sou autora, eu sou a tradutora. Mas como ela acha o meu nome na Ah, internet, ela vai lá e fala, não, eu vou falar com essa pessoa. Ou então o nome do livro, que é uma coisa que o tradutor não escolhe. Assim como o nome de filme, sabe? A gente não escolhe. ah. Quem escolhe é o departamento comercial da editora, que vai ver o que é mais interessante, né? O que é mais comercial até, enfim. E então, assim, tem algumas coisas assim de leitor que às vezes está revoltado com a história, ou por que foi desse jeito e não assado, sabe? É engraçado. E você tendo que te explicar para essas meninas. Então, pois é. Então, e também assim, tem coisa de gente adulta que teve uma história muito engraçada, que eu
traduzir um livro, uma série, uma série, e aí uma moça me escreveu, ela falou assim, olha, e o sexto livro, o terceiro livro, eu não lembro qual livro que era, mas porque ia sair, ainda não tinha saído, né? Você não quer passar a tradução para mim? Quanto você quer que eu te pague? Ah, Eu meu te pago, porque assim, Deus! porque eu preciso ler essa história e tal. E ela falava assim na mensagem: eu sei que eu tenho idade para ser sua mãe. E o público do livro era tipo 15, era meio que até o jovem adulto ali, né? Então, sei lá, 16 aos 20 e pouquinhos. Eu sei que eu tenho idade para ser sua mãe, eu não sou o público desse livro, mas eu amo a história e eu preciso ler. Aí eu respondi: não, olha, tem um contrato, eu não posso entregar a tradução assim pra quem. Gente, é muito engraçado. É, tem cada história, mas é bem, bem bacana. E a pessoa também, de repente, fica achando que traduzir é muito essa questão dicionarizada, né? Que, de repente, você pegar lá, traduzir a palavra... Ah, você já Ah, traduziu, né? joga no E tradutor e pronto, entendeu? Não precisa fazer, sai tudo pronto. Quem vê pensa que, né? Mas sim, tem essa ideia, assim, de que é fácil. Fácil no sentido, assim, de pensou, tá pronto, sabe? É só... muitas pessoas não pensam que tem todo um contexto ali, né? Que não é só traduzir palavras, a gente está traduzindo ideias, né? A gente está traduzindo uma... é, Enfim, é um universo ali, não tem jeito. não, e justamente por isso que é legal trazer, né, você como tradutora para passar essa ideia realmente, né? Que quando você termina de traduzir o livro, vai ter um pouco de você lá, né? Não é só Claro, do autor original, né? Vai ter um pouco claro. da sua experiência, da sua vivência. Não é uma coisa só de quem foi lá e escreveu o livro inicialmente, né? Não, realmente, tem isso que você disse mesmo. Tem um pedacinho da gente ali. E é por isso que a gente fala que não existe cultura inútil, muito menos para um tradutor, né? Porque às vezes você fala assim, ah, eu não vou, sabe o que que é isso? Essa gíria, ah, eu não quero saber o que que o pessoal tá falando. Mas às vezes você precisa saber o que o pessoal tá falando. E você não aplica aquilo no livro que acabe sendo, o pessoal sabe, ah, não, vamos deixar uma coisa mais neutra, não precisa ser uma coisa tão da moda assim, porque amanhã essa gíria já não vai fazer mais sentido. Mas você tem que saber, né, como que as pessoas falam, porque se você vai traduzir um livro para uma galerinha de 10 anos, falando de um jeito meio engessado, ou de uma coisa de um jeito meio formal, já tá errado, né? Você tem que É, saber andar ali por todos os ambientes, né? Para você poder ter é, repertório, sabe? Para você poder escolher o que você vai usar. no caso, assim, das crianças, né, de um público mais jovem, já aconteceu de você pegar ou alguma frase, alguma coisa e ficou assim, ai meu Deus, como é que eu vou, de repente, colocar isso nessa linguagem para essa criança, enfim, Eu acho que mais quando tem rima, né? Que às vezes rima, né? algumas palavras funcionam mais em um idioma e aí no outro você não acha alguma coisa. Aí você fala, nossa, isso daqui vai ficar muito pesado, ou tá muito fora dessa palavra. Acho que mais nesse sentido mesmo, assim, não, né? Acho que é aí, mais na rima, mas eu acho que é mais difícil nesse momento. E desses, agora assim, dos autores que você leu pessoalmente, né? Quais assim que você traz como referência para você enquanto leitora, né? A Carolina enquanto leitora. Eu amo Gabriel Garcia Marques, né? Amo. Eu adoro, assim. É. Você tá perguntando da minha leitura mesmo, minha experiência com leitura, né? Uhum. Isso, Não, com isso. certeza. Adoro. Você gosta também, não gosta, Cá? Gosto. Gosto muito. Ah, Muito. aliás, do que É. você não gosta, né? Eu também. E eu acho que literatura é isso, né? A gente tem que gostar e não tem essa coisa do que é certo para um gênero, né? Por isso que eu estava te falando, né? Porque às vezes na literatura, principalmente para criança, a gente encontra muito isso. Não, isso é bom para criança, ou não, isso não é bom para criança, né? Ninguém para pensar que a criança é um ser humano, né? Que ela sabe dizer por ela mesma também, né? Não é Não, com assim, não cabe só a certeza. gente. Não, estímulo, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu queria ler livros que não eram para minha idade. E Hum. aí tinha muita palavra que para mim não fazia sentido e eu ficava no ouvido do meu pai. Pai, o que que é isso? O que que é aquilo? O que que é isso? Aí um dia ele me deu um dicionário grande, o Aurélio, sabe? Grandão.
E, Aham. assim, muita coisa continuava sem fazer sentido, porque uma criança lendo um dicionário não vai entender tudo que tá ali, as palavras. Mas foi ali também que acho que foi plantada uma sementinha para começar a correr atrás das palavras, né? Então, assim, eu não sei o que que é isso, mas você vai lá no dicionário, você acha um sinônimo, e aí você já tá com duas palavras. Então, aquela, né, o Hum. significado e aquela que você aprendeu. Aí você vai querer usar. Enfim, eu acho que toda leitura é válida. Óbvio que a gente vai tomar cuidado com o que a gente dá para criança, mas essa coisa de e assim como adulto também, né? Uma pessoa que nunca leu, aí ela chega nos livros lendo uma história que o pessoal, sei lá, vai falar que é uma, a gente fala muito de que o pessoal acha que ser culto é ler alta literatura, né? Ah, não, se você não lê uma coisa super cabeça, então não tá valendo a pena. Se você vai ler O Pequeno Príncipe para sempre, você tá errado. E, gente, não tem certo, não tem errado, né? A pessoa ter contato com as palavras e estar ali no mundo dos livros já é uma coisa maravilhosa, não importa o que ela vai ler, não importa né? Eu acho que é um preconceito bobo, né? Não, e como se. Até estão falando aqui, ó, que nós temos a Roda Viva Literária, que existem hoje em dia ainda os dicionários ilustrados, que já ajudam também, né? Ah, Ainda sim, mais. com certeza. Com certeza. Então, assim, tudo, né? A gente tem que deixar a criança desenvolver. Se ela tem interesse por leitura, por que a gente vai podar isso, né? Dizendo que ela pode ler só X e Y. Por quê, né? Não, e aí você falou do Pequeno Príncipe, né? Quanta coisa a gente não aprende, né? Com o Pequeno Príncipe ou com outros livros, né? Que nos marcam na infância e ficam na gente, né? Com Então, certeza. Eu vi uma coisa na internet há uns dias de alguém falando que começou a ler, quando começou a ler alguma coisa, eu não lembro mais o nome do livro, ou não lembro, mas assim, que era uma coisa que o pessoal considera muito fraco, né? E aí ela falou, mas a partir disso eu achei o nome de tal país ali. E aí eu fui pesquisar sobre aquele país. Então essa pesquisa me levou a outro autor, ou então a outro conhecimento, a outro assunto que me despertou interesse. Aí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo até chegar, sei lá, sabe? Ou seja, é uma porta de entrada para é, um mundo, não é? A gente não está falando só de literatura, a gente está falando de tudo. Num livro você pode achar um assunto ali que você nunca ouviu falar e você vai pesquisar e você descobre uma profissão, sabe assim? Você fala, nossa, isso daqui é muito legal. Começa a estudar aquilo e aquilo torna-se uma parte da sua vida, né? Então, a gente tinha que incentivar mais a leitura de modo geral para tudo, assim, né? Não achar o que é certo e o que é errado, porque não tem mesmo, né? esses rótulos são um problema, né? Quando a gente estuda muita literatura infanto-juvenil, a gente cai muito nisso, desse rótulo de como se o infantil é menor, né? Não tem qualidade, ou é alguma coisa passageira, está numa determinada idade. E não é isso, né? Nos forma enquanto pessoas, Não, né? não, faz menor sentido. Não, claro que não. Tem algum livro que você leu quando você era criança que ainda te marca? Ah, eu lembro de vários que eu li, assim. Eu não sei se eu vou lembrar o título, mas eu lembro de muita historinha que eu li. Eu lembro que tinha uma que era a Teresa, mulher que tinha mania de limpeza. E assim, livros que eu pegava na escola, mas um livro que eu li que era do meu pai, assim, um livro bem antigo que ele tinha aquelas caixas velhas, e era Poliana. E eu li esse livro, eu amei, porque ela fazia o jogo do contente, né? E eu super me identificava, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito de olhar o lado bom das coisas, então era o que ela fazia. Então ali naquela história eu meio que me vi, né? Nossa, ela faz como eu. E eu era super pequena, assim, sei lá, era muito novinha, assim que eu comecei a ler, eu acho, comecei a ler os livros e já rolou ali não tem jeito, é uma viagem, né? Você pega um livro é uma viagem. Então eu entrei numa viagem de uma de uma personagem que tinha muito a ver comigo. Então aquela coisa da identificação, né? E É isso, né? isso te nutre. Você vai querer ler mais depois, vai querer ver se no outro livro tem alguém também ali que te diz alguma coisa, que te traz alguma mensagem, sabe? E que futuramente te faz entrar na faculdade para ser intérprete e sai querendo ser tradutora literária, Exato, né?
não é? Então, Exatamente. É o que eu tô te falando, estava a gente ali. nunca sabe de onde que as coisas vão surgir. Sim. A Mas sementinha o vem que a gente dali, sabe é que né? os livros são um ótimo caminho. O quê? A sementinha, né, já veio dali, né, dos primeiros livros da infância. Então, Com certeza. Com certeza, cara. É maravilhoso, né? Bom, você lê bastante, você sabe, né? Que é uma alegria ler, assim, é muito bom, é muito gostoso, né? e o que eu, assim, pra mim, né, o trabalho de tradução é um trabalho dificílimo, então eu sou super fã sua, você sabe disso. Eu sou aquela pessoa que chega na livraria, vejo seu nome e falo assim, olha, eu conheço essa tradutora, é minha amiga. Então, assim, eu sou uma super incentivadora, porque como a gente estava falando, né, são duas culturas, né, e você conseguir trazer, olhar daquela cultura para a cultura brasileira, não é fácil, com certeza. Não. Ó, Roda Viva Literária colocou o nome do livro, A Limpeza de Teresa. Ah, Lembra que eu te falei que tinha um livrinho lá, Dona Teresa, a é, Teresa, que tinha mania de limpeza? Ele era todo rimadinho, assim, aí ela achou, ele, não sei quem é, na Roda Viva Literária, mas achou o nome do livro. eu vi, você leu muito dos irmãos Green, de Perrault, essa literatura mais dos contos da tradição, né? E aí, quando você vai traduzir, por exemplo, como essa das irmãs Green e tal, você procura resgatar essa memória do que você lia? Ou da sensação que te Ah, sim, com trazia? certeza. Sim, a gente sempre tenta passar, né? Aquela coisa assim, eu li esse livro e ele me trouxe tal coisa, então, como é o mesmo assunto, ou o mesmo autor, ou remete à mesma coisa, ou à mesma pessoa, eu vou tentar passar aquilo. E a gente tenta da melhor maneira. Mas eu acho que muitas vezes o autor já teve esse cuidado, né? E a gente vai meio que na vibe dele, meio que na onda dele, assim. É legal. Você já conseguiu, já teve contato com algum autor da obra original? Ou isso a Olha, editora mantém? É difícil. normalmente quem faz essa ponte é a editora, né? Mas eu traduzi um livro que era de uma moça que teve câncer e ela venceu o câncer e aí ela escreveu um livro sobre quantas coisas antes dos 30, porque ela não tinha nem 30 anos. E aí eu cheguei a conversar com ela pela internet durante um tempo, não no momento da tradução, foi depois. Entrei em contato e a gente trocou algumas ideias depois, assim, mas acho que ela era americana ou canadense, alguma coisa assim. E alguma coisa lá pro norte, né? Mas acho que ela não era inglesa, não, era daqui mesmo, da América. E, e aí foi com isso, foi com ela, mas assim, normalmente quem faz essa ponte é a editora mesmo, né? Quando tem alguma dúvida, você Você quer. foi, Quando não é, o autor é vivo, né? nesse sentido mesmo, quando você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira ver, a ponte, quem faz é a editora, né? Sim, sim. Mas assim, eu nunca encontrei nada muito difícil, muito. Vi colegas que foram traduzir o livro, inclusive o PT, que é um grande amigo meu, também tradutor literário, e ele estava traduzindo um livro, e no livro o autor tinha colocado que no Brasil o pessoal dançava tango. Então ele fez uma confusão ali na pesquisa dele, quando né, o autor pesquisa muito também para escrever, e aí ele confundiu a informação de alguma maneira e colocou isso na história, e aí o meu amigo viu isso e indicou para a editora, falou, ó, nesse trecho, eu não sei nem se foi ele, tá? Eu posso estar errando aqui, falando alguma bobagem, mas teve alguma coisa assim. Se não foi ele, foi alguém que ele soube muito próximo da pessoa virar e falar assim, olha, isso aqui não faz sentido. E aí a editora avisar o autor para poder corrigir o livro, porque estava errado, né? Então tem isso, assim, às vezes a gente pega erros do autor, mas assim, coisa que normalmente dá para corrigir, né? E quando é
um erro do autor, a gente entra em contato e fala, pede para alguém avisar que tá errado. Mas é raro, não é uma coisa que acontece todo dia. Ah, mas né, é importante fazer essa correção, né? Mais uma vez, aí o trabalho de autoria do Claro, tradutor. claro. E assim, a gente fala que o autor é o leitor mais atento, né, de um livro. Porque a gente vai destrinchar aquele livro, vai chegar assim, por que que o autor escreveu isso? Muitas vezes se você não tem contato com o autor, né, se já está falecido, por que ele fez isso? Então você vai pesquisar, aí você vai pesquisar na biografia do autor se alguma coisa faz sentido para ele ter feito isso. Enfim, a gente destrincha mesmo o texto. Então, é por isso que a gente fala que o tradutor é o leitor mais atento, né? E assim, no trabalho, que é um trabalho árduo, né? Você consegue traduzir mais de um livro ao mesmo tempo? Ou, se não, você pega uma obra, termina, para depois você pegar outra? Como é que é esse cotidiano, normalmente? Eu costumo fazer 2 livros, até 3 ao mesmo tempo, para poder descansar de um e de outro. Então, por exemplo, quando tem tempo, né? Quando você não tem, você se dedica um dia todo ao mesmo livro. Mas o melhor, assim, é quando você tem tempo, o seu prazo tá ok, para você poder descansar de um livro. Então, você pega um de manhã. Aí passa para outro de tarde, ou assim, vai dividindo o seu turno um pouquinho de cada um, porque aí você rende melhor, porque você mudou o assunto, e acho que descansa um pouco a cabeça, entende? E aí você pode até revisitar essa história, né? Com outro olhar depois, né? Se você for no outro dia, Não, você com pega. certeza. E a gente costuma traduzir e depois revisa. A gente faz a nossa revisão, né? Não é a revisão do revisor, mas é a nossa releitura para ver se a gente não deixou passar nada, né? E normalmente também o legal é quando você tem um tempo para descansar daquele texto. Você deixa lá, termina, deixa lá uns 15 dias. Aí você volta para fazer a leitura, porque assim, a sua cabeça já é outra, você já é outra pessoa, né? E a gente Ah, é fala que ainda verdade. bem que o tradutor tem prazo, porque se a gente não tivesse prazo, ia entregar no livro, porque você quer mudar tudo. Você pega um e fala assim, não, mas eu fiz isso aqui ontem, mas se eu fizer assado, fica melhor. Se eu fizer frito, fica melhor. Então a gente muda muito, É. né? Mas eu gosto muito assim de poder descansar um pouco do texto e aí começar a fazer a leitura, porque aí eu pego mais erros que eu fiz, pego mais repetições, sabe? Quando você começa a repetir muita palavra. E se você está muito dentro daquele Uhum. texto, você não percebe. Aí quando você se afasta, passa um tempo longe, você fala, não, aqui dá para melhorar. Então é sempre bom esse descanso. Lá no grupo de pesquisa, a gente brinca muito a esse respeito, porque a nossa revisão, né, vai muito para a nossa professora, e aí é sempre assim, a gente está tanto tempo naquele mesmo texto que acontece, às vezes, isso também, de repetir uma palavra, de você, né, precisa desse refresco, né? Precisa, E, né? em É geral, importante. e aí, aí, normalmente, você tá ali uns 3 livros, mais ou menos, por vez. Sim, por vez, é. Acho que ao mesmo tempo parece que é tudo misturado, né? Mas Não, é. é por vez. Na mesma época, vamos dizer assim. Uhum. Qual foi o livro assim que você teve mais dificuldade por alguma razão de traduzir, te deixou assim mais foi mais complicado para você? Eu acho que o Outlander, porque ela sai eu não vou lembrar as épocas direitinho, então não vou falar bobagem, mas ela sai do século, acho que do século XX, que ela era médica no século XX, e aí ela faz uma viagem no tempo e vai lá para o século XVII. Então ela sai daqui médica, sai do século XX médica, e vai para o século XVII no meio do mato. Então ela tem que estudar as plantas para fazer remédio, assim, todo o conhecimento que ela tem de medicina, ela vai pegar lá do começo, que assim, como é que se transforma essa planta, sei lá, esse composto em alguma coisa? Como é que você cura tal doença com planta? E então eu acho que o mais difícil foi isso, porque eu tinha que pesquisar muita coisa
muito nome de equipamento, de muita coisa química, eu acho. E também nesse livro ele tinha o sotaque escocês, né? E no livro original eles conseguem fazer esse sotaque. No inglês eles conseguem diferenciar o texto. Agora em português, como é que você vai fazer o sotaque de um escocês? Né? Ah, Então, assim, nossa, é. aí não tinha, infelizmente. Era uma coisa que eu ficava assim, ah, ele falou tal coisa com sotaque escocês. Então, assim, perdia total, porque a gente não tem como É, reproduzir isso. Talvez se fosse um sotaque português, a gente conseguisse, talvez, passar para o escrito aquilo. Mas eu ficava um pouco frustrada, porque, assim, era sempre, ah, ele disse, falou, não sei o quê, ficou assim, para a imaginação do leitor. E é um pouco é. frustrante isso para o tradutor, porque a gente quer fazer aquela coisa, né? E não tem como, às vezes a gente não tem como fazer tudo certinho, não dá, assim, equivalente, não sei. Adriana mandando. Gente, eu tô vendo algumas pessoas aqui, Adriana e O Amália. pessoal vai assistindo, vai chegando, a gente vai vendo aqui, vai dando para ver, Ah, dando para dar um oi. Você acha e é a primeira melhor? live que eu tô participando, então eu não sei como é que é. Ok, eu também não, então somos Ah, duas então, aqui. estamos estreando. Aham. Você acha mais difícil, assim, traduzir série, ou não sei se mais difícil é a palavra, ou mais trabalhoso, enfim, quando é assim, a série, ou uma história só? Cá, repete que acho que deu uma cortada. Se é melhor a série ou um livro único? Se o trabalho de alguma forma é é, mais árduo, ou não tem diferença, assim, para você, né? Pelo menos essa experiência. É assim, se o livro, por exemplo, Outlander, se é uma série, eu não cheguei a traduzir a série toda, mas para quem traduz a série toda, vai ter durante a série toda essa questão de ter que buscar lá, pesquisar planta, porque vai ter na maior parte dos livros aquilo. Então, agora, se é um livro que é uma coisa mais tranquila, que você não exige muita pesquisa, tanto faz, entendeu? É só mais um livro, talvez você se canse um pouco da história que fica muito longa. Né? E o livro único talvez não tenha isso. Mas aí depende muito da história, eu acho. E você, normalmente, quando é série, assim, né? Como o Diário de uma Garota lá, que é o que você também traduziu, eles, quando a editora fecha esse trabalho, normalmente ela fecha a série, um livro, dois, três, como funciona normalmente? Normalmente é a série, né? E aí ela fecha, ela faz um contrato para a série toda. Porque senão quebra, né? Você traduz, uma editora vai traduzir É, de uma tal maneira, de repente a outra vai traduzir de um outro jeito, vai publicar, né? De um outro jeito. Isso nem é possível. Eu acho que o contrato é para a série toda mesmo sempre. A não ser que vençam os direitos e aí outra editora se interesse em comprar e aí vai ter que fazer um outro trabalho de tradução, tudo diferente. Não pode pegar uma mesma tradução que foi feita para publicar. Mas aí é do zero também, começa tudo de novo, né? entendi. Você, filho, né, que tá aí, enfim, tá quase chegando na adolescência, né, e tal. Mas os livros que você traduz Quem? ou quando você tem acesso para Quem é? revisar, você... Oi, tá ouvindo? Deu uma quebrada, cá, deu uma parada. Ó, em relação ao seu filho, né? Porque também é um leitor ali que Uhum. está se formando. Você procura trazer esses livros que você traduz, digamos assim, para ele ler, ser esse seu primeiro leitor, ou você prefere não passar isso por ele? Como é que você faz normalmente? No caso dos livros Quando é infantis, algum. né? Que são os. É, ele tá com 15 anos já, né? Então, assim, já não é mais criança, mas quando ele era criança, ele tinha livro que eu achava que ia ser a cara dele, ele não queria ler, né?
Então, e tinha livro que eu falava, não, ele nunca vai querer ler esse livro, aí ele gostava, lia, se divertia. Então, o Rafael foi. Porque o Rafael não foi a criança mais. Não foi o leitor mais ávido, assim. Ele era muito seletivo, sabe? Aquela coisa de. Como é que se fala do ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau? Não tem isso? Não, e é como a gente estava falando, né? No fim das contas, é o leitor que acha o livro, né? No fim das... Exatamente. Então, a gente Já, tenta, já né? com... Incentiva, deixa o livro lá para ver se a pessoa vai querer. Desculpa, Cá, cortei você aí. Não? Na live tem isso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa acabou, a gente continua falando. E aí a conexão não funciona, e aí, né? Tudo bem. Tô. Tá? Você tá me É, vendo? tô sim. No momento, assim, você está trabalhando, você pode falar mais ou menos do que você está no momento, qual é o seu, o que você está traduzindo ou revisando, né? Ah, sim. Não, eu não tô revisando nada. Tô revisando o material didático, mas não é nenhum livro, é material didático. É. E aí eu tô traduzindo um livro muito legal que chama The Five, que é a história das 5 mulheres que foram mortas pelo Jack Stripador, que é uma campanha, inclusive, que está em andamento, uma campanha da editora Wish, maravilhosa. Eu adoro a editora Wish, elas estão muito cuidadosas com o material que elas trazem, que elas publicam. Eu falo elas porque é uma editora de mulheres, né? E então, assim, tá, é muito legal esse livro, porque conta a história das mulheres, porque assim, o Jack sempre ele virou esse mito, né? O Jack Stripador meio que virou um mito, que é uma coisa horrorosa, porque é um assassino. E então em Londres o pessoal ganha dinheiro fazendo tour, o tour do Jack Stripador. Muito foco nele e fala e assim pouco se fala sobre as mulheres que ele assassinou, porque tem aquela história de que assim, eram prostitutas. Como se prostituta tudo bem, entendeu? Tudo bem que a prostituta pode matar. Então, assim, um absurdo. E eu acho que a editora Wish está fazendo um ótimo trabalho, assim, de trazer esse livro para a gente poder saber quem eram essas mulheres. Óbvio que a gente não tem informação sobre todas, nem informações completas sobre cada uma, mas é no máximo, porque, assim, tá dando voz para quem não teve voz, para a vítima, na verdade. As vítimas do assassino, a gente vai conseguir agora saber um pouco delas. Acho que devolver um pouco de dignidade, sabe? Então tá sendo muito legal e vai sair, eu não sei o mês, acho que, não sei o mês. Eu não sei o mês, mas eu acho que é a partir de outubro. Entrem na campanha lá, porque assim, a editora Wish merece todo o apoio, porque elas são muito, muito legais e muito cuidadosas com o material e com, sabe? É muito especial, assim. O Felipe Campos E. está dizendo aqui, desculpa te cortar, que ele contribuiu com a campanha. Então, você vai adorar, porque assim, incrível. Tá muito legal. O texto é muito bom e vai ser muito legal. Esse livro vai ser muito bacana. E é o que você tá trabalhando agora, né? Isso. E depois dele vem um outro livro que eu traduzi o livro oficial de Friends, da série. Então, quem gosta aí tem pela editora Belas Artes, Belas Letras, louca, Belas Letras. E agora eles vão lançar o livro de receitas. Então, as receitas que apareceram na série, elas vão aparecer aí, vão ficar disponíveis no livro. E também é um livro bem legal. E traduzir receita, achou difícil? Não, É um agora já pouco, é um tá. pouquinho chato, assim, às vezes, né? Porque Né? tem que ficar atento à medida, converter, né? Mas o livro não é só receita, ele conta um pouquinho da série também, é legal. Você falou aí, né, que trabalha com mais de uma editora. Sim, É legal falar isso, né? Acaba que o tradutor, ele normalmente tem esse trabalho freelancer, né? Ele não digamos, um funcionário de uma editora específica, né? não. Ele é mesmo autônomo, né?
Ele tem. Normalmente é isso, a gente trabalha por. O nosso contrato é por obra, né? por obra. Então, por isso não tem essa questão de você tá, como no caso agora, né? Tá fazendo um livro para uma editora, preparando um outro para uma Travou um pouco, outra. Cá. Oi. Não, só Isso, você tem para essa só para liberdade, né? para passar isso para as pessoas, porque acho que às vezes as pessoas podem não ter essa noção do que é um trabalho de tradução, né? Não só esse trabalho Com árduo certeza. de converter culturas, de trazer um pouco de uma cultura para outra, como essa questão, né? De você estar ali, é a questão do autônomo, né? Você está tendo que se adaptar a vários clientes diferentes, né? Com certeza. Então, a gente não contratado de. A gente não é funcionário de nenhuma editora, né? A gente tem que realmente, aquilo que você falou, se adequar a modos de trabalho diferentes, né? E qual, assim, um momento na sua carreira aí de tradutora, na construção desse portfólio, né, desse início difícil, que você acha que foi um momento, assim, você falou assim, ó, acho que agora eu cheguei num ponto legal da minha profissão, que eu tô bem, assim, tô realizada, pelo menos, né? Ah, não, realizada já senti isso com muitos, mas eu acho que a gente não se sente pronta nunca, né? De falar assim, não, Uhum. nossa, agora eu sei tudo, então agora eu vou traduzir qualquer coisa. Não. Você aprende demais com tudo, mas tem uns momentos assim que você fala assim, poxa, legal. E tem muito livro que muda a nossa maneira de trabalhar, sabe? E até aquilo que eu te falei, de você receber um feedback de um revisor, você vê uma revisão bem feita, assim, uma pessoa que teve cuidado realmente de revisar e que faz aquele trabalho que você aprende com a pessoa, entendeu? É uma troca. Tenho certeza que os revisores também aprendem com a gente, lendo os textos e achando soluções e vendo as nossas soluções, né? Então, mas assim, alguns livros realmente eles mudam. Eu não sei, eu acho que, como eu te falei, você perguntou lá no começo, ou mais para trás, qual era o autor que eu achei mais legal e tal. E aí eu falei do Octavia Butler, que não é literatura infantil, mas é um livro super importante, assim, ela foi a primeira negra a escrever ficção científica. Então, ela é a dama, ela é chamada de a dama da ficção científica, e eu traduzi esse livro para a editora Morro Branco. E eu lembro que nessa fase que eu traduzi a Otávia, era uma fase bem assim de mudanças na minha maneira de ver a profissão, na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de lidar com o texto. Então, eu acho que ali é meio que um divisor de águas ali da minha carreira, sabe? Antes do que eu fazia antes, do que eu comecei a fazer depois desse livro. Coincidiu com o momento, mas o próprio livro me trouxe muita coisa, porque era um livro riquíssimo, assim. É um livro simples, a linguagem dela é super simples, mas se você lê o livro, feminismo, ela fala enfim, ela fala de tanta coisa de racismo, ela fala de tantas questões atuais, assim, e ela escreveu o livro em 1970, que você fica meio abobado, que você fala, gente, como é que ela sabia de tudo isso, né? E ela tem também uma duologia que é a semente da terra, não é a parábola dos talentos e a parábola do semeador. E nesses dois livros, meio que ela é como se ela estivesse fazendo como se ela fosse uma vidente, porque ela conta o que é essa década que a gente está vivendo, sabe? Que a gente viveu 2010 para cá, 2000, sei lá, os últimos anos, né? Chega a ser assustador, assim, que ela escreveu o livro lá atrás e que seja tão atual e seja tão. Mas enfim, eu tô falando do trabalho dela, mas aí você perguntou do livro que mudou, né? Não, Assim, mas é que, né? A pessoa passa de um assunto para o outro e não, mas te marcou, não é? E marcou esse foi momento, né? Que é totalmente. importante. Sim. A Flávia tá dizendo que caiu. Será que não estão vendo a gente? Não sei. Sei lá. Gente, tem alguém aí Não, para dizer se a gente tá?
Manda um oi pra gente. Ih, será que caiu? Mas também, Carol, é 1 hora de live, né, que o Instagram permite. Então, já tá perto de acabar. Então, eu queria. Ah, sim. Ah, não, agora tá ouvindo, ó, estão ouvindo. Sim, é. Tá próximo do término, né? E eu Sim. queria muito te agradecer pela oportunidade de você dividir um pouco, porque às vezes a gente, né, não tem esse contato, né, e não consegue nem valorizar o trabalho tão árduo, né, do tradutor. Então, queria te agradecer muito, Ah, eu adorei. Se deixar o quiser fazer convite. outra, a gente tem. Ah, não, quero também deixar o convite para quando tudo acabar e a gente estiver na UERJ, que você venha ao Rio de Aham. Janeiro, você dá um pulinho lá para dar um oi Ah, pra eu vou. gente, Sim, vou adorar. né? Sim, Ver com as pessoas certeza. pessoalmente. Te dar um abraço, que faz tempo que a gente não se vê, tá morrendo de Pois é, saudade. eu também. Pois é, não, mas Tá, com certeza. Acaba, quem não sabe, né? Viajava do Rio para São Paulo para estudar todo sábado. Então, assim, era todo sábado, né, Cá? era, Então, quase todo sábado. não é moleza, não. Ela fazia aí uma esforção. Então, e foi assim que eu conheci. A gente se conheceu no MBA. E Estudando muita sobre livros, saudade né? estudando sobre livros. Era muito bom, né, Cá? Todo sábado era um banho de cultura ali pra gente, né? É isso. E acho que todo mundo, né, que está vendo é porque tem no livro esse acalento, essa oportunidade, que a Com gente trazendo certeza. e mostrando que é um trabalho difícil, né, Carol? Que não é uma coisa só Sim. de. Não é uma coisa tão simples chegar a um trabalho pronto. A gente aqui Não. no Conversa com o Autor, a gente já trouxe os ilustradores, sabe? São pessoas que às vezes não têm o valor, né? Um trabalho tão valorizado quanto deveria, né? Com Então, muito certeza. E aí é uma obrigada, maneira de Carol. mostrar. Não, obrigada a vocês. Obrigada mesmo, assim, adorei. Você quer. Você já falou, né, dos seus últimos. Do que está vindo por aí. Você quer falar mais alguma coisa? Ainda tem um tempinho. Não, Os se grandes alguém dizem ali, tem tiver, 1 minuto e meio. não, alguém quiser fazer pergunta agora ou depois me adicionar pra gente conversar, eu sou super receptiva, gosto bastante. A Flávia estava elogiando seu trabalho, a Ellen está dizendo que Obrigada. gostou, muito bom. Obrigada, meninas. Fico feliz, de verdade. Se quiser marcar de novo, cá a gente vem, de verdade. Tá bom. Se Tá? nós não puder ser pessoalmente, a gente tenta aqui virtualmente, pelo menos, né? Isso, a gente dá um jeito. Tá bom. Obrigada, tá, Carol? Obrigada, Obrigada, cá, tudo gente. de bom. Vou Obrigada, até encerrar aqui, tá mais. bom? Tá bom. Tchau.